Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 4, Digno é o Cordeiro. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na tua presença nos introduzimos. Aqui estamos como suplicantes ao nosso Deus que derrame sobre nós o Espírito Santo, que ao abrirmos a tua palavra, o Espírito Santo seja derramado, abrindo a nossa mente para entendermos a tua mensagem para nós, no capítulo 4 e 5 de Apocalipse. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. A lição desta semana se concentra nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Queridos, Jesus Cristo como Cordeiro. Ele é revelado aqui no capítulo 5 de Apocalipse também como o leão da tribo de Judá. A imagem de um cordeiro lembra Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário. Mas a figura de um leão, o leão da tribo de Judá, lembra Jesus Cristo como sendo o nosso juiz, aquele a quem todo o poder foi dado. A lição se introduz dizendo: agora a visão de João passa da terra para o céu e se concentra no que deve acontecer depois destas coisas. Apocalipse 4, verso 1. O futuro. A visão do capítulo 4 e 5 de Apocalipse ocorre na sala do trono celestial. Na parte de domingo, na sala do trono celestial. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, vamos ver o verso 1. Apocalipse capítulo 4 e o verso 1. Aqui nós lemos: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. João está falando do futuro. Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu no ano 31. Porém, o Apocalipse foi escrito na última década do primeiro século. Entre os anos 90 a 100, João, lá na ilha de Patmos, recebeu as visões do Apocalipse. Portanto, queridos, quando João recebeu a visão das 7 igrejas, e quando Deus falou com ele aqui no capítulo 4, verso 1, dizendo: eu te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer, estava falando do futuro e não do passado. Por que o futuro? Porque Jesus Cristo já tinha morrido na cruz, Jesus Cristo já tinha ascendido ao céu, Jesus Cristo já tinha sido entronizado no céu como nosso sacerdote. Isto é mostrado, é revelado no capítulo 1. No capítulo 1 de Apocalipse, nós já encontramos Jesus Cristo andando no lugar santo do santuário celestial entre os 7 castiçais de ouro. Pode ver aí no capítulo 1 de Apocalipse e o verso 12. Capítulo 1, verso 12, bem no início do Apocalipse, diz: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Este é o lugar santo do santuário celestial. Identifica exatamente onde Jesus estaria a partir da sua ascensão ao céu. E no verso 13 diz: no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés, de um vestido comprido e cingido pelos peitos como um cinto de ouro. Não somente Jesus aparece no lugar santo do santuário celestial, já no capítulo 1 de Apocalipse, como também ele aparece como um sacerdote vestido com vestimentas de sacerdote, porque é isto que ele fez por mais de 1800 anos, desde que ele subiu ao céu. Até o ano de 1844, Jesus realizou o trabalho da intercessão, o ministério da intercessão no santuário celestial. Porém, queridos, quando nós chegamos no capítulo 4 de Apocalipse, Jesus diz para João: João, eu vou te mostrar agora as coisas que depois destas devem acontecer. Por isso, queridos, o Apocalipse 4 e 5 estão falando do futuro e não do passado. A sala do trono celestial é o Santíssimo. Queridos, como nós sabemos, o santuário terrestre foi uma cópia do santuário celestial. No santuário terrestre não existiam 3 salas, mas somente 2 salas, o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo, Jesus Cristo exerceu o ministério da intercessão por mais de 1800 anos, desde que ele subiu ao céu, o ano 31 até 1844.
No lugar santíssimo, nós temos então revelado no santuário terrestre o juízo celestial, o dia da purificação do santuário, assim era representado no santuário da terra. No dia 10 do 7º mês era o dia da purificação do santuário. O lugar santíssimo do santuário sempre esteve ligado ao juízo, o dia da purificação do santuário. Queridos, assim também no santuário celestial. No santuário celestial não temos lá o pátio. O pátio é o planeta Terra, onde Jesus Cristo morreu. Jesus morreu no Monte do Calvário, que é o altar de sacrifício do santuário celestial. Mas lá no santuário celestial existem sim as duas salas, lugar santo e santíssimo. No lugar santo é o ministério da intercessão. No lugar santíssimo é o juízo celestial. Não podemos confundir que no Santíssimo existiria uma visão geral da história. Não, queridos. O Santíssimo não era e não foi nunca para uma visão geral da história. Dentro da doutrina do santuário, o Santíssimo é especificamente para o juízo. E lá no céu, o juízo celestial iniciou no Santíssimo no dia 22 de outubro de 1844. Portanto, queridos, quando falamos de sala do trono celestial, estamos falando do Santíssimo. Não podemos entender que Deus mostraria para João a sala, o Santíssimo do Santuário Celestial, para mostrar que Jesus continuaria o ministério da intercessão. Queridos, ao mudar de sala, muda-se de função. Assim como os capítulos 1, 2 e 3 de Apocalipse mostram Jesus no lugar santo, andando entre os 7 castiçais, assim também o capítulo 4 mostra a sala do juízo, o Santíssimo do Santuário Celestial, com o trono do Deus Pai, cercado por 24 outros tronos, onde os 24 anciãos estão assentados. Eu convido você para ler comigo Apocalipse capítulo 4. Abra sua Bíblia e vamos ler a partir do verso 1 em diante. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. As coisas que depois destas devem acontecer. Depois destas coisas se refere depois das 7 igrejas. Agora, João está falando especificamente de Laodiceia. João está falando aqui especificamente do povo do juízo. E então, Jesus Cristo fala para João: eu vou mostrar para você o que vai acontecer depois destas coisas. Ou seja, está falando do futuro. E agora o verso 2 diz: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Este que estava assentado sobre o trono é o Deus Pai. Queridos, esta é a mesma cena que foi mostrada para Daniel no capítulo 7, verso 9. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7 e o verso 9. Daniel capítulo 7 e o verso 9. Aqui nós vemos a mesma cena mostrada para João lá no Apocalipse. Em Daniel capítulo 7, verso 9, nós lemos: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Daniel recebeu a visão e ele viu ali tronos. Usa a palavra tronos no plural. Mas Deus não mostrou para Daniel quantos tronos. Mas, queridos, lá em Apocalipse, Deus mostrou para João que são 25 tronos. Por que 25 tronos? Porque aqui em Apocalipse 4, verso 3 em diante, diz assim: e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono, verso 4, e ao redor do trono havia 24 tronos. Percebam, eram 25 tronos. O trono do Deus Pai, cercado por 24 tronos. Queridos, isto é um cenário de corte celestial. Isto é o cenário do tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo do Santuário Celestial. Depois de Deus mostrar Jesus no lugar santo, no capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse,
andando entre os 7 castiçais, presente durante todo o tempo da história da igreja cristã na terra como nosso intercessor. Agora Deus mostra o clímax, o auge do ministério de Jesus Cristo, que é o Santíssimo, é o juízo celestial. Foi para isso que ele nasceu na terra. Para isso ele viveu, morreu na cruz e ressuscitou para poder ser o juiz na corte celestial e defender o Pai. O Pai é aquele que Jesus Cristo quer defender. Jesus Cristo defendeu o Pai no céu quando expulsou a Satanás do céu. E Jesus Cristo vai defender novamente o Pai na corte celestial. Por isso ele é constituído o juiz na corte celestial. Queridos, qual é a prova bíblica e profética de que o ciclo das 7 igrejas não terminou no capítulo 3, verso 22? O ciclo das 7 igrejas, ele termina no capítulo 4 e no verso 5. Por quê? Porque todos os ciclos de 7 do Apocalipse, eles terminam com relâmpagos e trovões e terremotos. Veja, portanto, aí no capítulo 4 e no verso 5. Capítulo 4, verso 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Agora, queridos, veja como terminam os outros ciclos de 7. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8, nós vamos ver aqui no verso 5. O capítulo 8 de Apocalipse, verso 5, é o final do ciclo dos 7 selos. No final de cada ciclo de 7, Deus menciona trovões, relâmpagos e terremotos. Capítulo 8, verso 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. Portanto, aqui no verso 5 termina o ciclo dos 7 selos. Agora veja Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11 e o verso 19. Apocalipse capítulo 11 e o verso 19. Aqui nós lemos: E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, trovões e terremotos e grande saraiva. Aqui termina no verso 19 o ciclo das 7 trombetas. Sempre o ciclo de 7 no Apocalipse termina com trovões, relâmpagos, vozes e terremotos. Agora veja Apocalipse capítulo 16 e o verso 17 e 18. Aqui nós lemos: E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto. Estão percebendo? No término do ciclo das 7 igrejas, houve trovões, relâmpagos, como diz aqui no capítulo 4, verso 5. Capítulo 4, verso 5, agora voltamos para o fim do ciclo das 7 igrejas. Capítulo 4, verso 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Portanto, queridos, nós não podemos dizer que o capítulo 4, verso 1, 2 e 3 e 4 pertencem à igreja de Éfeso, pertencem ao ano 31 da nossa era. Por quê? Porque a Bíblia mostra que o capítulo 4, verso 1, 2, 3, 4 e 5 pertencem à igreja de Laodiceia. É continuação da mensagem de Laodiceia, porque só termina aqui no verso 5. Sempre os ciclos de 7 terminam com trovões, relâmpagos, vozes e terremotos. Assim como terminou o ciclo dos 7 selos, assim como terminou o ciclo das 7 trombetas e assim como terminou também o ciclo das 7 pragas. Isto é irrefutável, queridos, que o capítulo 4, versos 1 até o verso 5, são cenas que pertencem ao povo do juízo. Laodiceia quer dizer povo do juízo. É o período de 1844 para frente. Na parte de segunda-feira, a Assembleia Celestial na Sala do Trono. A descrição dos anciãos aqui em Apocalipse capítulo 4, verso 4, revela que eles não são seres angelicais. Na Bíblia, o título ancião é usado para se referir ao ser humano. Diferentemente dos anjos, que estão sempre na presença de Deus, esses 24 anciãos se sentam em tronos. As vestes são vestes brancas de vitória. Em sua cabeça estão as coroas de ouro, mostrando a vitória sobre o pecado.
Todos esses detalhes sugerem que os 24 anciãos são santos glorificados. Deus escolheu daquela multidão que ressuscitou com Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Vamos ler a partir do verso 50. Veja aqui a multidão que ressuscitou com Jesus no dia da ressurreição de Jesus. Vemos no verso 50, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Jesus morreu no dia 14 de Nisan do ano 31, numa sexta-feira. No momento da morte de Jesus, houve um grande terremoto, e as rochas se fenderam e os sepulcros também se abriram. Mas os mortos não ressuscitaram antes de Jesus, porque Jesus é as primícias dos mortos. Jesus Cristo ressuscitou. E a Bíblia diz aqui no verso 53 que a multidão de corpos que foram ressuscitados depois da ressurreição de Jesus. Verso 53. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele. Jesus Cristo ressuscitou, e pelo poder que só Jesus tem, ele ressuscitou toda aquela multidão de santos que ressuscitaram glorificados e subiram ao céu com Jesus como primícias dos mortos. Queridos, Jesus Cristo, ao subir ao céu, apresentou diante do Pai o molho das primícias. Sim, aqueles santos glorificados que ressuscitaram e subiram com Jesus para o céu eram troféus de Jesus Cristo sobre a morte. Troféus de Jesus que venceu a morte. E ele levou-os como primícias dos mortos. Primícias daqueles que irão ser ressuscitados na segunda vinda de Jesus. E Deus escolheu 24 anciãos desta multidão. Não sabemos os nomes deles, mas foram 24 escolhidos por Deus para se assentarem em tronos. E quando a Bíblia fala aqui em Apocalipse capítulo 4, fala desses 24 anciãos, capítulo 4, verso 4, fala desses 24 anciãos não chegando no céu, mas eles já estão vestidos de vestidos brancos, eles já estão com a coroa de ouro na cabeça, eles já estão assentados em tronos, mas, queridos, isso não ocorreu na chegada deles no céu. Primeiro, ao chegarem no céu, chegaram com Jesus Cristo. E eles foram apresentados diante do Pai como primícias do poder de Jesus Cristo que venceu a morte. Depois eles foram vestidos com vestimentas brancas. Depois eles foram coroados com uma coroa de ouro. Mas aqui fala que eles estavam assentados sobre 24 tronos. Quando é que eles foram autorizados para se assentar em 24 tronos? Queridos, 24 tronos. Tronos é sinônimo de juízo, de julgamento. Trono é sinônimo de corte celestial, o tribunal de nosso Senhor Jesus. É assim que nós lemos em Daniel capítulo 7. Voltando para Daniel capítulo 7, queridos, vocês podem observar que em Daniel capítulo 7, verso 9 e 10, tronos estão ligados intimamente com o juízo celestial. Quando se fala de trono, está falando do Santíssimo do Santuário Celestial. Está se falando de juízo celestial. Daniel capítulo 7, vamos ler agora o verso 9 e o verso 10. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias, que é o Deus Pai, se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Este aqui é o cenário do juízo celestial. É o mesmo cenário mostrado para João em Apocalipse capítulo 4. E o verso 10 diz: um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Este é o cenário descrito em Apocalipse capítulo 5, onde fala que milhares de milhares e milhões de milhões estão ao redor do trono de Deus. Portanto, queridos, capítulo 7, verso 9 e 10 de Daniel está nos mostrando o mesmo cenário de Apocalipse 4 e 5. Portanto, o finalzinho do verso 10 diz: assentou-se o juízo e abriram-se os livros.
Os tronos mencionados em Daniel capítulo 7, versos 9 e 10, mostram que é juízo celestial. Os tronos mencionados em Apocalipse 4 mostram que o cenário é do juízo celestial. Agora eu convido você para ler Apocalipse capítulo 4 e o verso 6. E havia diante do trono um como mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro ser vivente era semelhante a um leão, e o segundo ser vivente semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro ser vivente o rosto como de homem, e o quarto ser vivente semelhante a uma águia voando. E os 4 seres viventes tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Queridos, aqui nós vemos 4 querubins. 4 querubins. Lembram-se vocês que Lúcifer, antes de ser lançado do céu, ele era querubim. É a classe mais poderosa dos anjos. São 4 querubins. Lá no santuário da terra existiam 2 querubins de ouro construídos ao lado da arca do concerto, e dentro da arca do concerto estavam os 10 mandamentos. As asas dos 2 anjos querubins, elas estavam levantadas, cobrindo a arca. E no meio dos 2 anjos querubins, em cima da arca, aparecia a presença divina, chamada Shekinah, uma luz que era a presença divina. Isto ali no santuário terrestre, no Santíssimo do santuário terrestre, era uma pálida ilustração, queridos, de como é no santuário celestial. No Santíssimo do santuário celestial, Deus está cercado não por 2, mas por 4 anjos querubins. Eles estão continuamente dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. E os 4 seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Como você e eu, nós deveríamos humildemente, com muita reverência, nos ajoelharmos diante deste Santo de Israel, do Pai, Filho e Espírito Santo. E poderíamos nos unir aos santos anjos querubins, dizendo: Santo, Santo, Santo. Em minhas orações, eu amo repetir esta expressão, assim como os anjos querubins: Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Há de vir muito em breve. Aleluia. Na parte de terça-feira, o livro selado. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Queridos, que livro selado é este? Eu convido você para ler comigo o que está no livro Testemunhos para Ministros. No livro Testemunhos para Ministros, na página 115, Deus nos fala, através da sua serva, Ellen White, dizendo assim: Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele me disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Foi o leão da tribo de Judá que abriu o livro e deu a João a revelação do que deve acontecer nestes últimos dias. O livro de Daniel é um livro selado, mas não é todo o livro de Daniel que foi selado. O capítulo 2 de Daniel não era selado, o capítulo 7 também não. A parte selada do livro de Daniel é aquela porção de Daniel, capítulo 8, verso 14, as 2.300 tardes e manhãs, os 2.300 anos, que era uma profecia, disse Deus para Daniel, uma profecia para dias muito distantes, no futuro. Queridos, Daniel não entendeu a profecia dos 2.300 anos, porque era para dias muito distantes. A porção selada e fechada do livro de Daniel não diz respeito à história da Terra. Queridos, uma visão geral da história da Terra foi apresentada no capítulo 2, no capítulo 7.
Mas do capítulo 8, verso 14, não é uma visão geral da história da Terra. O capítulo 8, verso 14, especificamente, a profecia que Daniel não entendeu diz respeito ao Santíssimo do Santuário Celestial, ao juízo celestial. Por isso, esta profecia, esta parte selada, ela seria somente desselada e aberta no livro do Apocalipse. É isso exatamente que está sendo dito pela serva de Deus aqui na página 115. Foi o leão da tribo de Judá que abriu o livro e deu a João a revelação do que deve acontecer nestes últimos dias. Que livro é este que o leão da tribo de Judá abriu? Queridos, é o livro selado com 7 selos. Aqui no capítulo 5 de Apocalipse está falando que o leão da tribo de Judá recebeu um livro selado com 7 selos e o abriu. E a serva de Deus, Ellen White, está falando que este livro selado com 7 selos é a porção selada do livro de Daniel, que seria aberta no Apocalipse. Você está vendo o link, a ligação entre o livro selado de Daniel, que fala do juízo celestial, e o livro selado com 7 selos que o leão da tribo de Judá está abrindo no capítulo 5 de Apocalipse. Queridos, isto é irrefutável. Foi o leão da tribo de Judá que abriu o livro e deu a João a revelação do que deve acontecer nestes últimos dias. Não está falando de uma visão geral da história do passado, mas dos acontecimentos dos últimos dias. E os últimos dias estão ligados ao juízo celestial. O juízo começou pelos mortos, em 1844, e passará para o caso dos vivos agora no tempinho do fim. Justo antes do fechamento da porta da graça, haverá sim o juízo dos vivos, porque haverá o decreto dominical, e então os ímpios serão selados pelo sinal da besta, e o povo de Deus será selado pelo selo do Deus vivo. Portanto, queridos, esta parte selada, que é desselada por Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, diz respeito a estes acontecimentos dos últimos dias. Na mesma página 115, ainda diz: o livro de Daniel é descerrado na revelação a João. Está claro, irmãos? Não são minhas palavras, são as palavras de Deus. O livro de Daniel, que diz respeito ao juízo celestial, é descerrado na revelação a João e nos transporta para as últimas cenas da história da Terra. E a página 115 termina dizendo: lede Apocalipse em conexão com Daniel e ensinai essas coisas. É isso que nós estamos ensinando, lendo e ensinando, que o livro selado de Daniel, que diz respeito ao juízo celestial, está sendo desselado pelo leão da tribo de Judá no capítulo 5 de Apocalipse. Em que momento específico do Apocalipse Jesus Cristo entrou no Santíssimo? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, vamos ler a partir do verso 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Verso 4. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. João chorava muito, porque ele entendeu o drama. Ele viu o livro do juízo selado, fechado na mão do Pai. O Pai não podia abrir, os anjos não podiam abrir. Satanás acusou o Pai diante do universo. E agora, em corte, na corte celestial, Jesus Cristo iria defender o Pai das acusações de Satanás. A abertura dos 7 selos, a abertura deste livro selado com 7 selos, resultará em reivindicação do caráter do Pai, em justificação do nome de Deus das acusações feitas por Satanás. Por isso João chorava, porque ninguém podia abrir o livro, nem o Pai e nem os anjos. E então, queridos, um dos anciãos veio até João, o capítulo 5 e o verso 5. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia! O choro de João foi interrompido, porque, louvado seja Deus, existe um ser poderoso, chamado de o leão da tribo de Judá, que nasceu aqui,
que viveu aqui, que morreu por nós, que ressuscitou e subiu ao céu para ter esta autoridade de abrir o livro selado com 7 selos na corte celestial e defender o Pai, oficiar o juízo. Por isso a Bíblia diz que o Pai a ninguém julga. O Pai a ninguém julga porque ele é o primeiro ser acusado no universo. E ninguém pode falar em defesa própria. Vocês se lembram que quando o Pai foi acusado no céu, ele não se defendeu, mas o Filho se levantou em defesa do Pai e expulsou Satanás do céu? Agora, Jesus Cristo, ele tem autoridade para defender o Pai na corte celestial. A corte foi marcada no calendário de Deus, 22 de outubro de 1844. João capítulo 5, verso 22. Abra sua Bíblia, em João capítulo 5 e o verso 22. Aqui nós lemos: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Por quê, queridos? O Pai é aquele que está sentado sobre o trono. O Pai é aquele que tem o livro selado com 7 selos nas mãos. E por que ele não pode abrir? Por que ele não pode julgar? Por que ele deu ao Filho o poder de julgar? Queridos, porque ele é o acusado. Por isso diz aqui no capítulo 5, verso 27 de João: e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é filho do homem. Jesus recebeu o poder de realizar o juízo celestial, porque ele é filho do homem. Ele se tornou um de nós. Não pecou, morreu pelos nossos pecados. Ele recebeu esta autoridade. Por isso, em Apocalipse capítulo 5 e o verso 7, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Jesus Cristo veio ao Pai no Santíssimo e recebeu o livro da mão do Pai. Queridos, o capítulo 5, verso 7 de Apocalipse, ele está mostrando a mesma cena que foi mostrada para Daniel no capítulo 7 do seu livro, verso 13. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7 e o verso 13. Daniel capítulo 7 e o verso 13, aqui nós lemos: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra. Queridos, esta vinda do Filho do Homem não é a volta de Jesus. A vinda do Filho do Homem, descrita no capítulo 7 de Daniel, verso 13, é quando Jesus Cristo veio ao Pai para iniciar o juízo celestial. Estas são as cenas do juízo celestial do capítulo 7, verso 9 e verso 10. Guilherme Miller entendeu que esta vinda do Filho do Homem, mencionada aqui no capítulo 7, verso 13 de Daniel, seria a segunda vinda de Jesus. Mas não, queridos, não era a segunda vinda de Jesus, mas sim quando Jesus foi introduzido no Santíssimo do Santuário Celestial. O livro de Daniel e Apocalipse, eles falam dos mesmos assuntos, deveriam ser encadernados porque estão falando do mesmo assunto. Por isso, lá em Apocalipse capítulo 5, verso 7, está mostrando a mesma cena que foi mostrada para Daniel, mostrando que o leão da tribo de Judá foi introduzido à presença do Pai, no Santíssimo. E ali, verso 7 diz, capítulo 5, verso 7 de Apocalipse: e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. Aleluia! Porque Jesus Cristo é digno de receber o livro, ele é digno de abrir o livro, ele é digno de ser nosso juiz, ele é o nosso advogado, mas ele é também o nosso juiz. Queridos, o livro selado com 7 selos, ele é mencionado várias vezes pela serva de Deus, Ellen White. Eu gostaria de ler para vocês o texto que nós encontramos no livro Parábolas de Jesus. No livro Parábolas de Jesus, na página 294, nós lemos o seguinte: ao lavar Pilatos as mãos, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, os sacerdotes uniram-se à apaixonada declaração da turba ignorante. O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Deste modo, os guias judeus fizeram a escolha. Sua decisão foi registrada no livro que João viu na mão daquele que estava sentado no trono, no livro que ninguém podia abrir. Esta decisão lhe será apresentada em todo o seu caráter reivindicativo naquele dia. Que dia? Naquele dia em que o livro há de ser desselado pelo leão da tribo de Judá. Que dia é esse?
queridos, é o dia do juízo. Deus é quem escreve tudo em ciclos de 7. Deus trabalha em ciclos de 7. Um outro texto escrito por Ellen White, falando também sobre o livro selado com 7 selos de Apocalipse capítulo 5, nós vemos no livro Testemunhos Seletos. Neste livro, Testemunhos Seletos, volume 3, na página 414 e 415, nós lemos o seguinte: os que humilham o coração e confessam os pecados serão perdoados. Suas transgressões serão relevadas. Mas o homem que considera que, confessando os seus pecados, demonstra fraqueza, não achará perdão, nem verá em Cristo o seu Redentor. Perseverará na transgressão e cometerá uma falta após outra e acrescentará pecado a pecado. Que fará essa pessoa no dia em que os livros forem abertos e cada um for julgado segundo as coisas que neles estiverem escritas? Você está percebendo a pergunta que Ellen White está fazendo? Testemunhos Seletos, volume 3, página 414. Que fará essa pessoa no dia em que os livros forem abertos e cada um for julgado segundo as coisas que neles estiverem escritas? Que livro Ellen White estava se referindo? Na mesma página 414, ela menciona: o 5º capítulo do Apocalipse precisa ser detidamente estudado. Queridos, Deus estava falando através da sua serva que este livro, que há de ser desselado no juízo, é o livro mencionado no 5º capítulo do Apocalipse. Por isso, o conselho da serva de Deus, assim, o 5º capítulo de Apocalipse precisa ser detidamente estudado. Ele é da maior importância para os que haverão de participar da obra de Deus nestes últimos dias. Este livro não é uma visão geral da história da Terra. Este livro é o livro do juízo. A menos que efetue mudança decisiva, quando Deus pronunciar sua sentença sobre os filhos dos homens, serão achados em falta. Queridos, tanto o primeiro texto de Parábolas de Jesus, página 294, como este texto aqui, de Testemunhos Seletos, volume 3, página 414, estão colocando o livro selado com 7 selos no contexto do juízo celestial. Mas ainda temos mais um texto da serva de Deus falando sobre o livro selado com 7 selos de Apocalipse 5. Está no volume 7 do Comentário Bíblico Adventista, na página 967. Nós lemos assim, comentando, Ellen White está comentando Apocalipse 5, verso 11. Anjos uniram-se à obra daquele que havia aberto os selos e tomado o livro. 4 poderosos anjos seguram os poderes da terra até que os servos de Deus sejam selados em suas frontes. Aleluia! 4 poderosos anjos estão ajudando Jesus Cristo no processo de abrir os 7 selos. E aqui diz que a abertura dos 7 selos resulta no selamento do povo de Deus em suas frontes, quando seremos selados pelo selo do Deus vivo. Queridos, mais uma vez, a serva de Deus está falando que Apocalipse 5 é juízo celestial. E queridos, ainda aqui, neste livro Testemunhos para Ministros, na página 114, nós lemos: quando os livros de Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos, terão os crentes uma experiência religiosa inteiramente diferente. Ser-lhes-ão dados tais vislumbres das portas abertas, que o coração e a mente se impressionarão com o caráter que todos devem desenvolver, a fim de alcançar a bem-aventurança que deve ser a recompensa dos puros de coração. A serva de Deus está dizendo que quando os livros de Daniel e de Apocalipse forem bem entendidos, nos serão dados tais vislumbres das portas abertas no céu. Que portas abertas no céu são estas? Queridos, a Bíblia, no Apocalipse, só menciona de 2 portas. Lá, na carta que Jesus escreveu para Filadélfia, diz que Jesus Cristo fecha uma porta e abre a outra porta. A porta que Jesus fechou é a porta do lugar santo, e a porta que Jesus abriu é a porta para o Santíssimo. Isto está na carta de Filadélfia. E em Apocalipse capítulo 4, verso 1, Jesus Cristo mostra para João uma porta aberta no céu. Tanto a porta
mostrada, aberta ali para a igreja de Filadélfia, como a porta aberta em Apocalipse 4, verso 1, ambas estão falando da mesma porta, que é a porta para o Santíssimo. Por isso, a serva de Deus diz, quando nós entendermos o livro de Daniel e Apocalipse, então teremos uma experiência religiosa inteiramente diferente e ser-nos-ão dados tais vislumbres das portas abertas no céu. Louvado seja Deus! Aleluia! Na parte de quarta-feira, digno é o Cordeiro. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, vamos ver então a partir do verso 8. Aqui nós lemos: E havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Verso 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Esta cena descrita aqui é a mesma cena descrita para Daniel, capítulo 7, verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Esta reunião de milhares, de milhões, ela ocorre no Santíssimo do Santuário Celestial, na sala do trono. Representantes de todos os mundos comparecem, todos os anjos estão ali, e Jesus Cristo é introduzido na presença do Pai e abre o juízo celestial. Apocalipse capítulo 4 e 5 mencionam pelo menos 5 cânticos de louvor. Abra sua Bíblia em Apocalipse 4, verso 8, e aqui nós vemos o primeiro cântico de louvor. E os 4 seres viventes tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro, e estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Este é um cântico de louvor e de adoração a Deus. O próximo canto de louvor e adoração você vai ver então no verso 11. Novamente: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. E outra vez o cântico de louvor e adoração agora no capítulo 5 e no verso 9. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos. E agora novamente no verso 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, e era o número deles milhares de milhões, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E ouvi, verso 13, e ouvi toda a criatura. Agora o cântico é feito por todas as criaturas. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 seres viventes diziam: amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Queridos, como nós deveríamos sentir que é um privilégio sagrado, é um privilégio santo, você e eu podemos nos ajoelhar, nos prostrar diante deste que é santo, santo, santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Adorarmos o Deus que nos criou, o Deus que nos salvou. Unirmos-nos aos santos anjos que adoram a Deus dia e noite. Que privilégio é este que você e eu temos, de diariamente não sairmos de casa sem primeiro nos ajoelharmos e adorarmos aquele que é santo, santo e santo. Queridos, este privilégio, se exercido no dia a dia, durante a nossa vida, ele será eternizado no céu, porque por toda a eternidade nós estaremos nos unindo aos santos anjos e adorando aquele que fez céus e terra,
aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia! Na parte de quinta-feira, o significado do Pentecostes. Queridos, existe um Pentecostes que ocorreu no lugar santo. Exatamente quando se completou 50 dias após a ressurreição de Jesus, ocorreu a grande festa do Pentecostes no céu. No dia do Pentecostes, Jesus Cristo inaugurou o santuário celestial. Jesus Cristo foi ungido como nosso sacerdote. Jesus Cristo deu início então ao ministério da intercessão no lugar santo do santuário celestial. E ele então derramou o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, sobre a sua igreja. E, queridos, este foi o início do derramamento do Espírito Santo, o início da era do Espírito Santo. Aquele derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes, relatado em Atos capítulo 2, marcou o início do ministério de Jesus no lugar santo do santuário celestial. Porém, queridos, existe um derramamento do Espírito Santo prometido, e um derramamento muito mais torrencial, muito maior, chamado de chuva serôdia. Aquele em Atos capítulo 2 foi a chuva temporã do Espírito Santo. Mas você e eu estamos aguardando agora para o momento que será o auge do ministério de Jesus no Santíssimo do Santuário Celestial. No momento em que ele estiver para julgar os vivos. No momento em que os vivos santos que estiverem na terra estiverem recebendo o selo do Deus vivo nas suas testas. Neste momento, haverá um derramamento do Espírito Santo em forma de chuva serôdia, uma poderosa e torrencial chuva do Espírito Santo que nos batizará e nos capacitará para pregarmos as 3 mensagens angélicas. As 3 mensagens angélicas serão pregadas de forma compacta, como se fosse uma só mensagem. Por quê? Porque é o último apelo de Deus para a humanidade. Milhões vão se converter num dia e vão ser selados pelo selo do Deus vivo. E os ímpios que rejeitarem o último apelo divino, representado pelas 3 mensagens angélicas, então serão selados pelo sinal da besta. E então a porta da graça se fechará. Mas, queridos, antes da porta da graça se fechar, haverá sim um Pentecostes na igreja de Jesus. Haverá um Pentecostes na igreja remanescente. E você tem que se preparar para o Pentecostes, recebendo diariamente a chuva temporã do Espírito Santo na sua vida, confessando diariamente os seus pecados. Você está se preparando para a chuva serôdia do Espírito Santo. E quão grande será esta chuva do Espírito Santo? Queridos, neste livro Testemunhos para Ministros, na página 506, nós lemos: Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia. Como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine, e então para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar avante, de um estágio para o outro, o processo de crescimento espiritual. O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Jesus. A chuva serôdia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida. A ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. Queridos, para receber a chuva serôdia do Espírito Santo, para que o Pentecostes na sua vida aconteça, nós temos que confessar diariamente os nossos pecados. Nós temos que dormir cada noite com o perdão, nunca dormir com o pecado. E assim, vivendo em confissão, vivemos em graça, recebendo a chuva temporã do Espírito Santo, preparando-nos para a chuva serôdia. A chuva serôdia fará de você um poderoso instrumento divino para a pregação das 3 mensagens angélicas, para a conversão da grande multidão, preparando um povo para a volta de Jesus. Permita, querido irmão, que o Pentecostes ocorra na sua vida hoje, cada dia, até Jesus voltar. Que a graça de Jesus permaneça com você. Amém.